Muito bom dia. Vamos então começar o webinar de hoje. O tema do webinar de hoje será como pensar a estratégia de marketing. Perdão, como pensar a estratégia de e-commerce, já não começou bem. Aproveitava para pedir desculpa porque este webinar deveria ter ocorrido em abril, mas derivado aqui algumas dificuldades tivemos que adiar, portanto, e queríamos agradecer também às pessoas que voltaram a se inscrever e que manifestaram claramente interesse neste webinar. Para quem não nos conhece, gostava de apresentar, antes de mais, quem somos. Portanto, somos a Alencastro.net, uma agência especializada em marketing digital. Temos escritórios em Copenhaga e Lisboa e trabalhamos com algumas das marcas e dos logos que podem ver aqui do vosso lado direito. São alguns dos nossos clientes, alguns deles já há vários anos. Aproveito também para me apresentar a mim. Portanto, o meu nome é Ricardo Alencastro, sou o CEO da empresa e trabalho na área do digital desde 1999. Tenho, ao longo dos anos, estado envolvido em projetos na área do IT e na área do marketing, tanto a nível de mercados europeus como norte-americanos, sendo que atualmente, inclusivamente, apesar de estar hoje em Portugal, habitualmente resido em Toronto, Canadá. Eu ia pedir ao Pedro para fazer a sua própria apresentação. Olá, bom dia a todos. Tal como o Ricardo, trabalho na Alencastro, também tenho alguma experiência nesta área, cerca de 20 anos, embora aqui tenha um background um bocadinho diferente do Ricardo. O meu background é mais de agências de publicidade, onde estive durante bastante tempo, e estou aqui no grupo há cerca de 3 anos e felizmente também tenho tido a oportunidade de participar em muitos projetos e trabalhar com muitas marcas de diversos setores, praticamente desde sempre ligado ao digital, e espero poder contribuir aqui para poder esclarecer alguns pontos e dar-vos aqui alguma informação relevante. Obrigado, Pedro. Antes de passar ao webinar propriamente dito, portanto, para quem participa pela primeira vez num dos nossos webinars, portanto, a gravação vai ser disponibilizado, está a ser gravado, inclusivamente está a ser disponibilizada em live no Facebook. Isto porque muitas das vezes também algumas pessoas que tentam se inscrever e acabam por às vezes não ter lugar no evento, portanto optamos também atualmente de fazer a publicação em live para o próprio Facebook. Gostaria de referir que nos últimos webinars que fizemos tivemos aqui alguns atrasos e alguns problemas na disponibilização da gravação. Neste momento prevê-se que em 2, 3 dias a gravação seja disponibilizada nas nossas redes sociais. Iremos também disponibilizar esta apresentação. O webinar tem a duração de 1 hora e no final teremos um período para perguntas e respostas. Aliás, na ferramenta que estão a utilizar para aceder a este webinar, muito provavelmente vão encontrar um botão que vos diz Q&A, Questions and Answers, e se tiverem alguma dúvida, mesmo que ao longo do webinar surgir alguma questão, vão-nas colocando. Se tivermos disponibilidade, às vezes pode ser até uma pergunta pertinente para respondermos no momento em que estamos a fazer uma apresentação. Portanto, estejam à vontade. Caso contrário, no final iremos responder às vossas questões. Programa do evento. Portanto, vamos falar de e-commerce. Eu vou bater um pouco numa tecla que tenho já batido já de alguns anos, de há 2 anos para cá, em muitos dos webinars que fazemos de e-commerce. Vou falar um pouco do repensar o e-commerce. Também falar um pouco, sem querer ser muito técnico, falar um pouco da estratégia tecnológica. Acho que é uma das áreas que muitas das vezes é menosprezada. Perceber do ponto de vista tecnológico quais são os cuidados que nós temos que ter quando estamos a implementar uma solução de e-commerce. E o Pedro vai estar a falar depois
da componente de como potenciar o nosso e-commerce. Portanto, tenho uma solução de e-commerce e agora, o que é que eu faço? Como potenciá-la? E iremos também falar de alguns exemplos práticos que achamos, não necessariamente clientes nossos, mas alguns exemplos que achamos que são interessantes. E por fim, como referido, haverá a componente ou a área para um tempo dedicado a perguntas e respostas. Repensar o e-commerce. Pronto, o que é o e-commerce, no fundo? O e-commerce é a atividade, portanto, fui buscar a definição Wikipedia, portanto, o e-commerce é a atividade de vender um produto ou um serviço online, via internet, e vendê-lo de forma eletrónica. Quanto a isso, não, acho que todos nós já, parecendo que não, o e-commerce já tem pelo menos 20 anos de existência, portanto já não é algo novo para nós. E quando pensamos em e-commerce, tipicamente o que pensamos é numa vertente mais tradicional. Portanto, os 20 anos já nos permite dizer que existe o e-commerce tradicional. Portanto, já está a atingir uma certa maturidade que nos permite dizê-lo. E quando pensamos em e-commerce, normalmente nas empresas, pensamos sempre numa vertente de um processo tradicional de e-commerce. O que é que eu chamo de processo tradicional? Eu tenho um catálogo, entro num site, tenho um catálogo de produtos ou tenho um catálogo de serviços, tipicamente mais associado ao produto. Eu vejo um produto, vejo se tem estoque, vejo a cor, vejo os tamanhos, se for roupa, escolho o produto, adiciono um carrinho, vou para o processo de checkout, adiciono o meu cartão de crédito ou referência multibanco ou MBWay, faço o meu pagamento e passado um determinado número de dias recebo esse bem em casa. Aquilo que eu acho que é importante é começarmos a repensar este e-commerce. E cá está também um workflow tradicional de e-commerce. Portanto, lá está aquilo que eu estava a descrever. Eu vou fazer o browse do produto, vou comprar, vai haver o fulfillment, vai haver o tracking, o delivery. Hoje em dia também já existe muito a gestão eu conheço em casos de pessoas que acabam de comprar muitas das vezes 2, 3 tamanhos do mesmo produto, ficam com aquele que lhes serve e depois devolvem os outros dois, e é algo que de facto as empresas de retalho já estão a ter que lidar com uma percentagem de evolução. E depois também desenvolver loyalty. Portanto, isto acaba por ser o processo tradicional. O que é que eu acho que é importante? Já fizemos webinars sobre digitalização, eu não quero estar aqui a incidir muito mais sobre a digitalização, mas acho que é importante trazer a digitalização para o nosso processo de e-commerce e começar a mudar a forma como de facto fazemos o nosso e-commerce, porque a digitalização também vai mudar a forma como fazemos e-commerce. E precisamos começar a pensar como é que posso digitalizar os meus processos de negócio. E com isto, portanto, o que é a transformação digital? E aqui numa vertente associada ao e-commerce. Portanto, a transformação do digital, no fundo, é utilizar a tecnologia para resolver problemas e também poder otimizar, e quando eu digo resolver problemas, também poder otimizar o meu negócio, poder vender mais, vender pouco, é um problema também que a digitalização quer resolver. Portanto, temos que começar a pensar numa vertente de e-commerce tradicional versus digitalização ou e-business. E, portanto, quando pensamos em e-commerce numa vertente tradicional, pensamos sempre o e-commerce tradicional acaba por ser uma replicação dos processos tradicionais, mas cuja aquisição ou transação é feita por um canal digital. E, habitualmente, está limitada à venda de bens ou serviços muito standardizados. A digitalização já tem uma abordagem um pouco diferente, que passa por passar de e-commerce para e-business. E consegue-se isso através de inovação e digitalização de processos. Transforma processos normais de venda em processos digitais e automatizados de fácil acesso aos consumidores. Por exemplo, um exemplo disso é um Uber em que acabou por... o Uber Eats, por exemplo, em que mudou a forma como de facto lidamos com um restaurante. Não é já um e-commerce tradicional, é transformar um serviço num produto. A Uber Eats fez isso muito bem. É um exemplo dessa digitalização do nosso negócio. E, portanto, para fazer esse processo de digitalização do nosso e-commerce,
nós temos que perceber muito bem o nosso negócio e o nosso cliente e como é que podemos facilitar o nosso cliente, como é que podemos fazer com que o nosso cliente se aproxime mais de nós. Portanto, tem que perceber, eu num webinar não consigo dar uma receita que funcione para todos, mas de facto temos que perceber quem são os nossos clientes, quem é a sua tipologia. Eles são clientes B2C, B2B, business to business, são clientes business to consumer, são ambos os canais. Há empresas que vendem para ambos os canais. São clientes regionais, são clientes nacionais, são clientes internacionais. Que idade é que têm? Têm facilidade em utilizar websites e ou apps? E o nosso produto? O meu produto pode ser enviado por correio ou um operador logístico? O meu serviço pode ser prestado à distância ou não? Tem necessidade de stock, por exemplo, é algo que cada vez mais muitas empresas estão a trabalhar na gestão, o não investimento em stock, como forma, por exemplo, de reduzir custos. Se eu não tiver stock, quer dizer que não tenho armazém. Se eu não tenho armazém, quer dizer que eu vou ter menos custos. Se eu vou ter menos custos, provavelmente eu consigo vender o mesmo produto mais barato. No fundo, por perceber e conhecer muito bem o meu produto e serviço e, no fundo, também transformar o meu serviço num produto. Lá está, como eu estava a dizer, pensar, e principalmente agora com a questão do Covid e de muitos dos negócios que foram obrigados a estarem fechados derivado ao confinamento, principalmente empresas de serviços, as empresas mais tradicionais de produtos, obviamente que toda esta questão afetou todas as empresas, afetou todos os negócios, mas de facto uma empresa de retalho, as empresas de puro retalho provavelmente foram menos afetadas do que as empresas de serviços. E de facto há aqui uma necessidade de começarmos a pensar como produtizar o nosso serviço. Eu dou sempre um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu habitualmente resido em Toronto. E isto ano passado, quando começou todo o confinamento com o Covid-19, a determinada altura, em fevereiro de 2020, eu e a minha mulher adotamos um cão, e a determinada altura, para comprar a ração, preferíamos comprar aqueles sacos de 30 quilos. E a determinada altura andava eu e a minha mulher a arrastar um saco ali pela zona, ali no bairro onde vivíamos, a arrastar um saco pela estrada a levar para casa. E a determinada altura descobri um serviço muito simples, que era uma app, que eu entrava, escolhia a ração que queria, escolhia quantos em quantos dias eu queria que essa ração fosse-me entregue em casa. Caso o cão tivesse a comer menos ou por qualquer razão eu tivesse não tivesse calculado bem o espaço de dias entre as diferentes entregas, podia simplesmente adiar mais 5 dias ou 6 dias ou o que fosse. E era-me entregue à porta e não tinha que andar a carregar. E, além disso, além de ser entregue à porta, como era baseado numa subscrição, era mais barato. Ou seja, isto para mim é um excelente exemplo de como, neste caso um pouco ao contrário, tornar um produto num serviço, mas é claramente, de alguma forma, produtizar um serviço que, neste caso, é o serviço de subscrição que vai trazer o produto a casa. Isto também me lembra uma outra situação que aqui há uns 2, 3 anos, isto ainda antes de Covid, estive envolvido num projeto que era uma empresa de suplementos alimentares que vendiam suplementos e cada embalagem tinha 30 cápsulas ou 30 comprimidos, e a ideia que eles tinham, de facto, era ter um e-commerce em que a pessoa pudesse subscrever aquele suplemento alimentar e a cada 30 dias, se eu estou a comprar uma embalagem para 30 dias e estou a tomar um comprimido por dia, à partida, ao final dos 30 dias, se eu cumpria o consumo as indicações de consumo daquele produto, ao fim de 30 dias eu já vou ter o encomendar novamente. E, portanto, já tinha também essa visão da subscrição. Portanto, acaba por ser um misto, neste caso, de um produto que eu estou a transformar num serviço, mas no fundo estou a produtizar. Portanto, estou a transformar isto, produtizar não é propriamente uma palavra correta em português, mas estou a tentar transformar algo num produto que as pessoas rapidamente percebem, rapidamente sabem como é que funciona, que as pessoas provavelmente até não tenham que interagir com regularidade,
e que de facto continuam a receber o produto em casa. Portanto, não só estou a aumentar a minha capacidade de venda, porque estou a angariar mais clientes, mas também estou a facilitar a vida desse cliente que a cada 30 dias não vai ter que ir ao e-commerce novamente para comprar o produto e depois esquecesse e depois foi interrompido e depois não se lembrou. Normalmente também quando queremos produtizar um produto ou um serviço, temos que pensar em claramente definir quais são os parâmetros da forma como vamos prestar esse produto ou fornecer esse produto ou serviço. Quais são as regras de negócio que vamos estabelecer? É também importante garantir que existe uma standardização. Se eu tiver um produto que eu presto de uma forma um serviço muito personalizado, vai ser mais difícil de facto produtizá-lo, digamos assim. Portanto, é sempre também muito importante pensar como é que eu vou standardizar o meu serviço para poder transformá-lo num produto. E, obviamente, para conseguir fazer toda esta e implementar toda esta lógica de e-commerce, de produtização do meu serviço, é muito importante também, depois, a escolha da plataforma tecnológica que, de facto, vai me permitir desenvolver o meu negócio e onde eu vou assentar toda a minha estratégia de negócio. Outra das questões que também acho muito relevante é, de facto, adaptar o e-commerce às características do meu produto, do serviço e do meu target. Se eu presto um determinado tipo de serviço, se eu vou produtizá-lo, mesmo que eu esteja a vender um determinado tipo de produto, mas quero de alguma forma torná-lo mais consistente, torná-lo numa subscrição, perdão, passei para o slide para a frente. Eu tenho que pensar como é que eu vou implementar toda essa lógica de digitalização e de e-commerce. Portanto, um produtor de vinho claramente não vai vender o seu produto da mesma forma como uma engomadoria vende o seu serviço. E isto sem pôr em causa que ambas as atividades, de facto, podem ser alvo de um processo de e-business, digitalização e de e-commerce. Obviamente, aqui o que está em causa é que tem necessidades e características diferentes. E lá está. Portanto, passar de processos tradicionais para processos digitais. Hoje em dia, quando falamos de uma estratégia de e-commerce, eu acho que não faz sentido estarmos aqui num webinar a dizer existem catálogos de produtos, vocês têm que pensar no checkout. Acho que já todos estamos habituados a isto. Há, obviamente, a digitalização de um processo de negócio, mover do e-commerce tradicional para um e-business através de transformação digital é o futuro das nossas empresas. E, claramente, identificar o perfil do nosso produto e do nosso serviço, identificar quais são os processos de negócio que fazem sentido neste processo de digitalização do meu e-commerce, identificar o perfil do meu cliente, identificar que processos podemos digitalizar. Lá está a questão da subscrição, não obriga o cliente a voltar ao e-commerce, ter a possibilidade da pessoa adiar uma entrega porque foi de férias, porque não consumiu o produto, por exemplo. Implementação de novos processos que facilitem também a vida do nosso cliente. E claro está, tudo isto assente em implementação tecnológica que vai suportar estes processos. Uma das questões que também muitas das vezes nos perguntam mas se eu estou a digitalizar, se calhar vou reduzir o número de pessoas que trabalham na minha empresa. Não, normalmente aquilo que eu vejo e nós participamos em processos de consultoria e digitalização em várias empresas e aquilo que a experiência nos tem dito é que muitas das vezes quando as empresas implementam uma estratégia de digitalização numa vertente de e-commerce, aquilo que acontece é que em vez de termos pessoas muitas das vezes a tratar de processos manuais repetitivos, chatos, morosos, sujeitos a erros, na realidade estamos a libertar recursos humanos nessa empresa para se focar naquilo que é mais importante, que é servir bem o cliente. Estratégia tecnológica. Não vos vou amassar aqui muito, até porque o Pedro tem aqui uma área aqui com alguma substância para vos apresentar hoje. Mas muito rapidamente vou manifestar aqui algumas preocupações. Claramente que o e-commerce é cada vez mais democrático, no sentido em que hoje em dia, por um valor relativamente baixo, consegue-se implementar um e-commerce, um e-commerce dito tradicional. E atualmente é muito fácil de encontrar no mercado diversas plataformas de e-commerce para todos os gostos e bolsos. O grande desafio, de facto, passa por perceber
quais dessas plataformas se adequam à realidade do nosso negócio. Eu não quero neste webinar, eu tenho algumas preferências pessoais, não quero neste webinar estar a dizer que tenho preferência pela plataforma A, B ou C. Muitas delas, as boas plataformas, muitas delas são muito similares. Depois muda muitas das vezes estratégia de preço, estratégia tecnológica que a empresa que está a implementar possa ter. Mas existem com certeza muitas opções, muito boas opções no mercado. No entanto, gostaria de chamar alguma atenção para que, quando nós vamos escolher muitas das vezes neste tipo de processo e neste tipo de negócios, e nós vemos isso no dia a dia, quando estamos a lidar com clientes, muitas vezes também porque há uma grande preocupação do departamento de marketing pelo design, pela experiência do utilizador, que claramente é válida, sem sombra de dúvida, mas por vezes esquecemos que em cima de uma interface, em cima de uma experiência do utilizador, em cima de um website que estamos a navegar, lógica que de facto tem que funcionar, que tem que se integrar com as minhas ferramentas, que tem que se integrar eventualmente com o meu ERP, que tem que se integrar com o meu CRM, que tem que se integrar com as minhas ferramentas de marketing e de marketing digital e de email marketing por aí adiante. E portanto é muito importante pensar muito bem na plataforma que vou escolher. Inclusivamente, eu quero uma plataforma que me permita evoluir o meu site. Se amanhã eu tiver novas necessidades, não tenho que deitar fora tudo o que fiz e posso, com algum desenvolvimento adicional, posso adicionar novas funcionalidades para suprir necessidades que os meus clientes possam ter ou funcionalidades que os meus clientes queiram. Obviamente que por vezes temos situações em que um cliente diz: olhem, Ricardo, vou fazer uma primeira experiência de e-commerce e, portanto, como vou fazer uma primeira experiência de e-commerce, quero começar devagar, mas já com uma visão de que, se calhar, se isto funcionar daqui a 2, 3 anos, aí sim vou investir numa plataforma a sério. Obviamente que existem todo o tipo de situações, ainda assim acho importante que pensem aqui numa série de questões. Necessito, a plataforma, a tecnologia que eu vou escolher permite-me ter suporte para B2C, à partida a grande maioria das plataformas tem, e o suporte B2B. O B2B já é específico, o B2B muitas vezes já tem lógica de negócio, já tem preços especiais para clientes, tem políticas de desconto para clientes, tem específicos, tem políticas de logística até. Necessito suporte para múltiplos mercados. A minha plataforma permite taxas diferenciadas por mercado, diferentes tipos de impostos, diferentes tipos de idiomas, tem suporte para multicanais, tem regras de negócio que requerem desenvolvimento ou configuração à medida, necessito automatizar processos, portanto, integração de clientes, encomendas, artigos, estoques, etc. Necessito integrar com o meu ERP ou o meu CRM. O meu serviço pode ser prestado à distância ou não. Tenho ou necessito estoque. Por acaso não está aqui, mas vou integrar, por exemplo, com os marketplaces, como a Amazon ou outros. No fundo, perceber, com base no produto ou no serviço que eu estou a querer implementar numa estratégia de e-commerce, perceber que plataforma se adapta às minhas necessidades e que percentagem de trabalho essa plataforma irá necessitar para se ficar adaptada à minha realidade. Eu aqui gostaria de só deixar algumas considerações antes de passar para o Pedro. Portanto, eu aqui pus algumas diretrizes. Se nós tivermos um e-commerce, por exemplo, de pequena dimensão, tipicamente até 50, 100 referências no máximo, poucas atualizações regulares, sem necessidade de gestão de estoque, 10 a 20 encomendas diárias, qualquer plataforma standard vai cumprir os requisitos. Qualquer uma das plataformas standards no mercado hoje em dia conseguem cumprir com estes requisitos. Isto no e-commerce mais tradicional. Ainda no e-commerce tradicional, se eu tenho um B2C de média dimensão, mais de 100 referências, se tenho atualizações regulares de preços, estoques, novos produtos, necessito de gestão de estoque, tenho mais de 20 ou 30 encomendas por dia, aí já começa a ser recomendado ter uma gestão automatizada da encomenda. Por exemplo, as encomendas que eu recebo no e-commerce serem automaticamente integradas com a minha plataforma de facturação, para já fazer a gestão de estoque. Também já é necessário, muito provavelmente, uma integração mais avançada por exemplo, com o ERP, com as ferramentas, com o CRM, com as ferramentas de email marketing. Neste caso já requer uma plataforma de standard
mas mais tecnicamente robusta e eventualmente com algum desenvolvimento à medida. Se estivermos a falar já de um B2B, um B2C com um B2B de média e grande dimensão, aí já estamos claramente a falar de uma plataforma robusta, uma plataforma que convém, que faz todo o sentido que esteja, aliás, é obrigatório praticamente que seja integrado com o CRM e com o ERP e já com o processo de automatização. No entanto, se tivermos já aqui um processo já de digitalização do meu serviço, do meu e-commerce, numa lógica já de subscrição ou de um produto muito personalizado, aí claramente já estamos a falar de uma plataforma extremamente robusta, com muito desenvolvimento à medida, porque o meu negócio aí vai ter uma lógica de negócio muito específica, que obrigará a muito desenvolvimento à medida. Próximos passos. E agora, quais os próximos passos a tomar para rapidamente otimizar o meu negócio? Mais uma vez, definir objetivos claros e concretos, definir os meus processos de negócio e implementação e otimização, que aliás é o que o Pedro vai estar a falar agora já de seguida. Pedro, passo-te a palavra. Passo-te a palavra e o ecrã. Obrigado, Ricardo. Vou passar isto então para o meu ecrã. Enquanto faço isto, aproveitava para recordar a quem nos está a ouvir que podem sempre colocar perguntas ali na parte do Q&A e que teremos todo o gosto de, ou no final, ou se surgir alguma coisa pertinente entretanto, de ir respondendo. Ok? Obrigado, Ricardo, mais uma vez pela tua parte. O Ricardo explicou aqui que temos a visão tradicional do e-commerce e hoje em dia já há uma série de outras visões que passam mais pelo e-business e pelos processos de digitalização. Eu, no entanto, vou-me focar aqui para já numa lógica do que o Ricardo chamou e-commerce tradicional. Isto porquê? Porque nós, a partir do momento em que o temos que o potenciar. E no âmbito deste webinar, em que temos relativamente pouco tempo, eu sou obrigado a fazer aqui alguma simplificação. E simplificando, eu diria que há 3 métricas base que temos sempre que terem atenção e que devem orientar as nossas atividades em relação a este e-commerce. E que são estas 3. As visitas, a taxa de conversão e o cesto médio. As visitas é fácil de explicar. Isto, tal como numa loja física, é o número de pessoas que entram dentro da minha loja online. Okay? Vai ser, obviamente, diferente termos 1000 pessoas a visitarem-nos no mês, ou ter 25.000, ou ter 250.000. A taxa de conversão é talvez o critério mais importante, que é quantas pessoas é que, em média, eu preciso que entrem no meu site para gerar uma venda. Neste caso, deste exemplo, temos uma taxa de conversão de 2%, ou seja, a cada 100 visitas que eu consigo no meu site, vou gerar 2 vendas, os tais 2%. Isso vai-me dar uma média de vendas. Okay. Outra dimensão é qual é o valor médio que eu consigo no carrinho de compras. Qual é o valor médio do cesto. Okay. Neste exemplo concreto, temos 25.000 visitas, com uma taxa de conversão de 2%, um cesto médio de 20 euros, portanto, faria aqui um total de vendas de 10.000. Isto são números apenas para exemplo, naturalmente. Temos, dependendo do negócio e do produto, se calhar temos 25.000 visitas por mês. Pode ser uma meta extremamente ambiciosa ou pode ser algo que fica muito abaixo das expectativas. Tal como a taxa de conversão é algo que é muito variável de acordo com os países e de acordo com os setores, mas apenas para terem como referência, uma taxa de conversão de 2% já não é nada mau. Okay? Tenho alguma dificuldade em dar-vos aqui benchmarks muito detalhados, porque isso são dados que não é fácil de descobrir e que são, como eu disse, muito variáveis, mas do que sabemos, 2% é um valor bastante razoável. Porquê é que eu estou a falar destas métricas em particular? Vamos só fazer aqui 3 exercícios. Neste exemplo em concreto, se eu tiver mais 1000 visitas e mantendo todos os outros dados, significa que se eu tiver mais 1000 visitas vou ter mais 20 vendas. Com um cesto médio na casa dos 20 euros, estas 1000 visitas vão representar mais 400 euros no final do período. Se eu tiver um aumento da taxa de conversão,
aqui neste exemplo, passando de 2% para 3%, significa que com um crescimento de 1 ponto percentual na taxa de conversão, consigo mais 250 vendas ou, traduzindo, mais 5.000 euros. Se eu aumentar o valor do cesto médio naquela ótica que devemos ter sempre em mente do mais 1 euro, se eu conseguir vender uma média 21 euros em vez de 20, neste caso vou ter um impacto de 500 euros no total. Agora, o truque é, e se eu conseguir mexer combinadamente nestes 3 fatores? Ou seja, se eu aumentar as visitas em 1000, ou seja, neste caso uma variação de 4%, se eu conseguir aumentar a taxa de conversão de 1 ponto, se eu conseguir aumentar 1 euro no cesto médio, neste exemplo passei de 10.000 euros de volume de negócios para 16.000. Ou seja, 4% nas visitas, 50% na conversão e também aqui uma percentagem reduzida no cesto médio, vai-se transformar em muito mais do que a soma das respectivas percentagens. Neste caso tenho mais 63% de volume de negócios. Porquê é que eu estou a falar disto? E novamente eu tenho perfeita consciência que estamos a fazer uma simplificação, porque há uma série de outros fatores que são relevantes, mas como eu disse, para o propósito deste webinar, temos que focar aqui no essencial. Isto para mim serve como pelo menos um critério de avaliação das ações que vamos tomar. Ou seja, em todas as ações de marketing digital que vamos tomar em relação ao nosso e-commerce, eu diria que elas terão que responder pelo menos a uma destas perguntas, têm que responder que sim. Ou seja, aquilo que eu vou fazer vai contribuir para aumentar as visitas? Sim, ótimo. Vai contribuir para aumentar a taxa de conversão? Vai contribuir para aumentar o cesto médio. Se conseguimos que aquela atividade que vamos planear, quer seja fazer uma campanha, quer seja fazer alguma coisa no Facebook, quer seja enviar um e-mail, quer seja fazer uma promoção, quer seja fazer um desconto, se tiverem impacto nisto, vão ter um impacto no negócio. Se não tiverem um impacto se não conseguirem responder que sim a nenhuma destas perguntas, deveríamos interrogar-nos até que ponto é que essa ação tem alguma consequência e como é que conseguimos e qual é o propósito de fazermos isso. Então já surge aqui uma questão, como é que conseguimos aparar a taxa de conversão? Há várias formas de o fazer. Eu diria que a forma mais simples e que será adequada a praticamente todos os casos é através do Google Analytics. Ou seja, nós conseguimos configurar o Google Analytics para fazer tracking das nossas visitas e não só das visitas, mas das vendas que essas visitas geram e, portanto, aí a conta será relativamente simples. Se me permites, Pedro, sim. me permite só pôr Claro aqui uma coisa. Eu ando sempre que algum cliente faz um e-commerce, ou sempre que eu falo com alguém que tem e-commerce com quem estamos a colaborar, pelo amor de Deus, implementem um funil de conversão. Que permite ver que, de facto, além de ver a conversão, permite ver as taxas de abandono de carrinho e taxas de abandono ao longo do processo de compra. Desculpa lá a interrupção, Pedro, mas quis chamar a atenção. É perfeitamente, é totalmente válido e extremamente importante. Uma das coisas que o funil de conversão permite ver, como o Ricardo estava a referir, é precisamente em que momento do processo de compra é que nós perdemos aquele potencial cliente. Entre o momento de adicionar um produto ao carrinho, entre depois iniciar o processo de checkout, de colocar os nossos dados, de colocar a morada de entrega, de escolher o método de pagamento, etc., em cada um desses passos nós vamos ter abandono, vamos ter pessoas que não seguem até ao próximo passo, o que é perfeitamente normal. Em muitos dos utilizadores estão literalmente a ver a montra, né? Estão a fazer uma experiência de tentar perceber quanto é que isto custaria. Agora, o que não é normal é se de repente tivermos um abandono muito elevado, por exemplo, na fase do processo de compra. Ricardo, poderás recordar, mas tivemos uma situação dessas com um cliente nosso há uns tempos que tinha várias lojas, aliás, tinha loja em vários países e num dos países, penso que era em França, tinha uma taxa de abandono superior aos outros e como tínhamos o funil de conversão implementado, foi relativamente simples identificar que neste caso o abandono estava a acontecer no momento da escolha do método de pagamento. E isso permitiu-nos rapidamente entender que
para aquele país em concreto, o método de pagamento que estava a aparecer em primeiro lugar era um método que nesse país não era muito comum, não tinha grande aceitação. Era o PayPal até, eu lembro, Exatamente. recordo. E aí o que isso permitiu foi rapidamente alterar no layout do site e colocar outro método de pagamento em primeiro lugar, torná-lo mais visível, e a partir do momento em que isso fez, a taxa de abandono desse passo concreto já voltou a níveis normais, o que teve como consequência, obviamente, colocar as vendas naquele volume que era expectável e que não estava a acontecer. Portanto, é fundamental termos estas métricas implementadas e bem implementadas para nos conseguirem dar a informação de em que momento é que isto está a correr bem, ou quando corre mal, percebermos exatamente aonde e porquê e conseguirmos intervir. Okay? Como estava a dizer, todas as nossas atividades, isto, novamente, estou apenas a falar da perspectiva de e-commerce e da perspectiva de geração de vendas, esquecendo coisas como a comunicação da marca, todos os valores que queremos colocar em torno da nossa imagem, mas focando especificamente no e-commerce, aumentar as visitas, aumentar a conversão, aumentar o cesto médio. Estas são as 3 áreas em que as atividades de marketing devem ter impacto para serem significativas do ponto de vista de e-commerce. Como é que conseguimos trabalhar cada uma destas dimensões? Obviamente, qualquer abordagem aqui terá que ser uma abordagem simplificada, mas diria que onde temos o maior arsenal será na questão do aumento de visitas. Ou seja, podemos passar por estratégias de search, por estratégias de campanhas de display, e quando falo de search, estamos a falar tanto do ponto de vista de anúncios com AdWords, mas também do ponto de vista de SEO, com estratégia de conteúdo para aparecermos em pesquisas que, por sua vez, geram visitas ao site, estratégias de retargeting, estratégias de email marketing. Como é que falamos de aumentar a conversão? Ou seja, a conversão é, eu já consegui trazer visitantes à minha loja, como é que eu transformo esses visitantes em clientes, em compradores? Okay? Temos aí as plataformas CRM que nos ajudam nisso. Temos coisas como implementar sistemas de ratings e de reviews, ou seja, que no próprio momento da compra dão aos outros utilizadores a opinião de outros consumidores como nós, que falam da sua experiência com o serviço da loja ou com o produto que estão a comprar, produto ou serviço. Obviamente que somos e seremos sempre humanos e apesar de haver todo um enorme desenvolvimento tecnológico, o boca a boca continua a ser o principal fator de confiança ou o principal fator que nos faz querer experimentar um produto ou um serviço a uma determinada marca. E estes ratings e reviews acabam por ser uma espécie de versão digital desse boca a boca. São outras pessoas como eu que estão a dar o seu aval a este produto ou serviço. Mas Pedro, desculpa, no claro próximo webinar, daqui a 2 semanas, vamos ter um webinar que vai abordar exatamente a influência das redes sociais no e-commerce, em que também iremos falar desta vertente. Situações como oferecer envios gratuitos, ter vouchers e promoções também têm um impacto bastante grande na conversão. Situações como ferramentas para recuperação de carrinhos abandonados também têm um impacto bastante grande nessa conversão. Numa terceira dimensão, o aumento do valor do cesto médio é o domínio de termos uma série de ações de cross-selling. É coisas como definirmos um valor mínimo de encomenda. Por exemplo, temos um cliente na área das conservas em que tem produtos que são relativamente baratos. Quer dizer, uma unidade de uma lata de sardinhas, se calhar custa 2 a 3 euros. Faz sentido ter uma encomenda de 2 euros, não faz? Se calhar aí temos que definir que a encomenda mínima são de 10 latas. Okay? Uma coisa que também tem um impacto muito grande em conseguir aumentar o valor do cesto é oferecer a entrega gratuita, mas a partir de um determinado valor, ou seja, entregas gratuitas a partir de 50 euros, por exemplo. Oferecer conjuntos de produtos.
há todo um conjunto de estratégias e de ideias que em conjunto e nas suas diferentes combinações, dependendo de cada área de negócio, conseguem influenciar estes 3 campos. Entrando um bocadinho mais em detalhe no como é que conseguimos gerar mais visitas. Temos aqui todo um conjunto de ferramentas que estão à nossa disposição para conseguir esse efeito. Eu diria, por exemplo, o mais óbvio, se calhar o mais conhecido de todos, Google Ads. Quando falamos de Google Ads, estamos a falar de várias opções. Neste momento, a plataforma de Google Ads permite-nos gerir campanhas de search, mas também campanhas de display, campanhas de YouTube, campanhas de Google Shopping, e todas essas opções podem ou não ser válidas para o nosso caso, mas aqui a questão é que, em regra, campanhas de search vão gerar uma taxa de conversão superior a outro tipo de estratégias. Estou a dizer isto de uma forma genérica e em regra. Isto porquê? Porque o search surge no momento em que é o próprio consumidor que está a fazer uma pesquisa. Ou seja, o search dá-nos a possibilidade de aparecermos com uma resposta ao anseio ou à pergunta que o consumidor está a fazer naquele momento, e se conseguimos responder essa pergunta, trazer uma solução para esse anseio neste momento preciso, então estamos claramente a aumentar a probabilidade de, ao visitar o nosso site, ele realmente converter. Okay? Uma das coisas que se tem desenvolvido cada vez mais e que também tem bons resultados é campanhas de Google Shopping, ou seja, quando fazemos uma pesquisa e o nosso produto aparece de imediato, até de uma forma visual, na lista de resultados, apresentado logo com o preço, o que nos permite, enfim, se o preço for competitivo, destacar-nos de imediato dos vários concorrentes que vão surgir também em simultâneo. Uma coisa que nem sempre todos temos consciência é que aqui, neste exemplo, estamos a falar de Google Shopping patrocinado, ou seja, quando surgimos nos resultados de pesquisa desta forma, isto até surge antes dos outros resultados das páginas, mas há aqui uma aba, que é a aba Compras, que tem cada vez mais utilização, e a presença nessa aba, por enquanto, até é uma coisa totalmente gratuita. Ou seja, se nós conseguirmos implementar um feed de Google Shopping no nosso site, os produtos vão aparecer de forma gratuita dentro do separador compras, desde que, obviamente, a pesquisa que o utilizador faça tenha como resposta os produtos que nós aqui colocamos. Isto tem um conjunto de funcionalidades e vantagens, nomeadamente conseguimos fazer uma segmentação muito fina do nosso target de acordo com parâmetros bastante sofisticados. Ou seja, nós podemos fazer uma campanha de ads, especificamente search, com uma série de critérios correspondentes ao nosso público-alvo, como, por exemplo, posso fazer uma campanha que seja só para a zona de influência de Lisboa ou do Porto. Posso fazer uma campanha que só apareça a quem estiver, por exemplo, num raio de 40 km à volta de Lisboa. Ou posso fazer campanhas que só surjam para pessoas que tenham um determinado idioma e que estejam numa determinada região. Imaginando que aquilo que temos para oferecer é um produto para turistas, podemos fazer com que só surja para utilizadores que estejam a consultar via telemóvel e cujo idioma seja inglês e estejam na nossa vizinhança. Também permite depois configurar situações como remarketing, que vamos ver em detalhe mais à frente. E, como eu disse, tem um elevado potencial de conversão. As vantagens deste sistema é que, dependendo da área, poderá tornar-se caro, sobretudo se houver muita concorrência e se o produto ou serviço que estamos a querer vender não tenha um valor muito elevado. Nós já tivemos em vários workshops, alguns físicos, e lembro-me que fizemos um no Porto há uns 2 ou 3 anos, e uma das coisas que me surpreendeu foi que estava lá uma pessoa que trabalhava numa empresa daquelas de serviços de urgência de reparação de chaves ou de fechaduras, aquelas pessoas a quem ligamos
quando queremos entrar em casa, entretanto, não temos a chave ou a chave se partiu. Portanto, e aí a concorrência é fortíssima. E quando eu digo que é fortíssima, significa que os custos por clique já poderiam estar em situações na casa dos 15 euros. Okay? Obviamente que isso só é válido se o produto ou o serviço que temos para vender for compatível com custos desse género para a sua comercialização. Mas Pedro, se me permites uma nota pessoal, até por acaso já me aconteceu uma situação semelhante em que, embora seja caro, uma pessoa para vir à minha casa abrir a porta num fim de semana cobrou-me 150 euros, esteve na minha casa 15 minutos. Já parecia aquela anedota da pancadinha e do saber dar a pancadinha, porque realmente abri uma porta em 5 minutos e cobrou-me 150 euros. Pois, lá está. Mas se calhar num valor de 150 euros e tendo em conta os custos que esse serviço implica, provavelmente há uma margem mais do que suficiente para ter um custo de aquisição de 15. Okay. E depois, como normalmente em serviço de urgência, é pouco provável que a pessoa, perante a emergência da situação, vá agora comparar preços entre diversos fornecedores. Provavelmente clicaste no primeiro que te apareceu e pagaste aquele que disse e nem... O primeiro que apareceu e o primeiro que atendeu. O primeiro que me atendeu o telefone, que estava desesperado, estava trancado, entre aspas, no exterior do apartamento. Portanto, fui o primeiro que me atendeu. Olha, é 150 euros, não quer saber, venha cá. Exatamente. Portanto, lá está. Isto tem que ser adequado à área de negócio e realmente aqui a variabilidade é muito grande. Podemos ter custos por clique, como neste exemplo, na casa dos 15 euros, ou em regra em negócios menos concorrenciais, também se consegue valores na casa dos cêntimos. É sempre uma questão de ver caso a caso. Mas aqui é claramente algo que vai gerar visitas à nossa plataforma online, quer seja um e-commerce direto que vamos comprar um produto, ou como o Ricardo, no exemplo que o Ricardo estava a dizer agora, em que a conversão foi feita pela realização de uma chamada telefónica, mas foi por causa dessa pesquisa no Google. Redes sociais são também um canal cada vez mais essencial para gerar tráfego para os sites. Okay? Isto tanto do ponto de vista do Instagram como do ponto de vista do Facebook. Eu estou a focar nestes dois por uma questão de dimensão. Quando estamos, por exemplo, a falar em Portugal, já estamos a falar de praticamente 80% da população portuguesa está no Facebook. Estamos na casa perto dos 8 milhões de utilizadores no Facebook. Em relação ao Instagram, estamos a falar de 5 milhões e qualquer coisa, sendo que, e aqui isso foi provavelmente um efeito da pandemia do lockdown, o crescimento que ambos tiveram entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 foi superior a 1 milhão de utilizadores. Portanto, claramente é um canal onde as pessoas efetivamente estão. E se estão lá, é lá que as podemos agarrar para gerar visitas à nossa plataforma. Eu gostava só de fazer aqui uma parte. Quando nós temos uma estratégia digital, a nossa presença digital é composta por todo um ecossistema. Ou seja, em regra, teremos o nosso site, teremos uma presença na rede social A, na rede social B, temos uma estratégia que pode passar, por exemplo, por ter filmes no YouTube, por ter uma estratégia de blog, por ter relações com outros sites e trocas de links. Enfim, há toda uma panóplia de situações e de presenças da marca ou do negócio. Tirando raríssimas exceções, em regra eu considero que no centro desse ecossistema deve estar o site e é para lá que todos os outros devem apontar e dirigir. Sobretudo se estivermos a falar de uma plataforma de e-commerce onde a conversão é feita no site, mesmo redes sociais e mesmo situações onde conseguimos ter a loja dentro da própria rede social, em regra penso que é preferível enviar o tráfego para a nossa própria página. No caso do Instagram, esta dimensão inerentemente visual que ele tem é excelente para a apresentação de produtos, para a visualização do produto, tanto de uma forma isolada como no contexto de utilização, e o shoppable content já dá logo aqui uma lógica de interatividade que apela à visita e à conversão,
e no Facebook a mesma história, sendo que também gostava de chamar a atenção para uma coisa que é cada vez mais o Facebook e o Instagram. Eu já tenho dificuldade em chamar-lhe redes sociais. Isto, para mim, neste momento, são plataformas de mídia pura e simples, ou seja, são locais que, para uma marca, vendem audiência. Quando digo vendem audiência, é no sentido que o alcance orgânico de uma publicação, hoje em dia, praticamente desapareceu. Se tivermos muitíssima sorte e uma interação muito grande com os nossos utilizadores, se calhar conseguimos aí à volta dos 5%. Portanto, uma presença em redes sociais que queira de facto gerar tráfego e interação, é sempre importante considerarmos no nosso orçamento total uma verba para a promoção dos nossos posts e dos nossos conteúdos. Mais uma vez, são canais que permitem uma segmentação muito fina e também remarketing, e em relação a custos, continua a ser uma opção bastante interessante. Em regra, conseguimos ter custos mais baixos quando comparados com outros canais. A conversão, ou seja, no fundo, o número de cliques que isto vai gerar para trazer para o nosso site, em regra, também é mais baixa, mas há sempre aqui um equilíbrio entre trabalhar a conversão e trabalhar notoriedade, e a notoriedade também é importante para gerar conversão, mesmo que seja no futuro. E aqui fazer uma correta configuração da ligação entre as campanhas de redes sociais e os resultados do e-commerce também requer aqui já algum conhecimento um bocadinho mais avançado. O remarketing é uma estratégia que pode funcionar muito bem se usada com critério e com moderação. Todos nós já tivemos seguramente aquela experiência de fazer uma pesquisa de alguma coisa e de repente chegamos ao Facebook ou outros sites e só vemos anúncios relacionados com essa pesquisa. Cada vez que eu falo disto, há sempre alguém que se lembra que no outro dia estava a falar com o Fígio e disse qualquer coisa e depois, quando foi ao computador, viu um anúncio dessa coisa. Eu não acredito, sinceramente, que já estejamos nessa fase do Google ou Facebook ouvirem as nossas conversas e, portanto, a partir daí gerarem campanhas, mas às vezes parece, efetivamente. Como é que isto funciona? A partir de determinados comportamentos, nós conseguimos despoltar campanhas. Por exemplo, alguém visitou o nosso site e viu 2 páginas e clicou para ver 2 ou 3 produtos, mas não converteu. Aí nós conseguimos gerar campanhas que sejam mostradas especificamente a essa pessoa, ou a pessoas que tenham tido esse comportamento. Em que é que isto pode ser útil? Por exemplo, é uma estratégia que nós usamos bastante com os nossos clientes de hotelaria em situações de pessoas que iniciaram o processo de reserva, mas que não a concluíram. Isto porquê? Porque muitas vezes essa não conclusão da reserva não significa uma alteração de ideias, mas significa antes uma interrupção do processo. Ou seja, a pessoa estava até a fazer a reserva, mas entretanto tocou o telefone, o chefe entrou na sala, ou nesta situação pandémica, uma coisa muito provável, o miúdo começou a chorar, ou era o jogo do Sporting campeão, tinha que dar esta deixa. E depois, quando voltamos ao site, ou quando voltamos ao computador, já há mais 50 posts no Facebook, já há mais não sei quantos e-mails, e aí houve uma interrupção do processo e já estamos noutra. Nesse caso, lançar campanhas de remarketing que tenham como missão recordar a pessoa que estava a fazer uma reserva e que lhe pedimos que a conclua, pode ter efeitos bastante interessantes. E obviamente isto é muito variável conforme as épocas e, enfim, agora no período de confinamento e Covid, tudo isto em relação à hotelaria foi muito alterado, mas em épocas pré-Covid chegámos a ter taxas de recuperação através de remarketing às vezes superiores a 5%. Ou seja, isto tem como vantagem a recuperação de potenciais clientes e também como outra estratégia a possibilidade de cross-selling. Estava aqui a dar um exemplo de recuperação da reserva, mas
Pode ser coisas como eu estive a ver sapatos e depois posso servir essa pessoa que quer ver sapatos anúncios sobre atacadores ou sobre produtos de limpeza desses sapatos ou sobre meias para complementar esses sapatos. Ou seja, no fundo sempre mensagens contextuais que podem ter como impacto realmente fazer com que haja um retorno ao site e voltar a ter essa visita. Um canal que eu acho que é muito importante e que às vezes é esquecido porque não tem o mesmo glamour das redes sociais ou de outro tipo de campanhas é o email marketing. Importante porque quando entramos no detalhe aqui das visitas, da taxa de conversão, do carrinho médio, para fazermos uma análise a sério temos que fazer uma análise diferente por canal. Okay? Uma coisa é trabalhar em médias, depois outra coisa é ir ao detalhe. E se virmos neste caso, que é de um cliente que é no setor da moda e que tem e-commerce, no período aqui que estamos a analisar, houve um bocadinho menos de 2.500 visitas, a maior parte das quais por campanhas de search. E se virmos aqui o e-mail, a percentagem de visitas até não é fantástica, gerou 227 destas 2.400, foi 8%. Mas se virmos em detalhe, tanto na taxa de rejeição, como por exemplo nas páginas por sessão, como sobretudo na taxa de conversão, isto foi o canal que foi mais eficaz. Ou seja, estas 227 visitas tiveram uma taxa de conversão de 6%, portanto representaram 19 vendas e neste caso em concreto com 1.000 euros de receita. Ou seja, proporcionalmente acabou por ser bastante mais eficaz, proporcionalmente e até em números absolutos, acabou por ser bastante mais eficaz do que as campanhas pagas, que neste caso acabaram por ter uma taxa de conversão de 0,16. E no total, isto geraram 2 vendas e estas geraram 19. O e-mail, como estratégia, quando é bem pensada e quando vai para a pessoa certa, com a mensagem certa no momento certo, é das ferramentas de maior poder e maior amplitude para conseguirmos chegar a bons efeitos no marketing digital e na conversão. Okay? A grande dificuldade disto é como é que se consegue construir uma base de dados com a qualidade necessária para realmente assegurarmos essa conversão. Estou a reparar nas horas, vou começar a acelerar um bocadinho. Marketing de conteúdo. Está aqui numa abordagem de SEO, estamos a falar de criar conteúdos para sermos encontráveis na net, ou seja, pessoas que pesquisam temas que são relevantes e que depois façam gerar visitas ao nosso site. Aqui a dificuldade é que estamos a falar de estratégias de médio e longo prazo, ou seja, uma questão de pagar uma keyword vai ter um impacto imediato, uma estratégia de SEO vai ter um impacto ao longo do tempo e acaba por ser gratuito no tempo, tem algum custo na sua própria produção. Okay? Existem uma série de ferramentas que nos permitem orientar esse trabalho para percebermos quais são os volumes de pesquisa que existem para cada palavra que vamos escolher e que nos ajudam a escolher quais são as palavras que vamos usar como trabalho para esse tal marketing de conteúdo. Influenciar a taxa de conversão, ou seja, nós já conseguimos trazer a pessoa ao site e agora como é que o convertemos em cliente? Eu tento encontrar dados mais recentes, é difícil encontrar benchmarks. Estes dados aqui são de 2016, portanto já não os considero como muito válidos. Deixei-os aqui apenas como referência. Isto era a média da taxa de conversão de e-commerce em Portugal nesse ano, 1.3. Pós-Covid, tudo isto foi alterado e as taxas de conversão são neste momento muito superiores. Mas o que é que isto nos permite? Como é que devemos trabalhar isto? Na prática, tendo ferramentas dentro do nosso e-commerce que consigam fazer o acompanhamento e a orientação da visita do consumidor. Por exemplo, tendo uma loja de roupa, serviços ou sugestões que nos permitam encontrar o tamanho exato para cada pessoa. Ter aqui uma lógica de produtos relacionados, uma lógica de recomendações.
uma lógica de apresentar benefícios e descontos para clientes que estão a retornar, ou, por exemplo, como estava a falar há pouco, a oferta das entregas. Okay? Há pouco estava a falar também, quando já temos algum produto metido no carrinho, aparecerem automaticamente sugestões de produtos relacionados, mas já com a forma de podermos adicionar de imediato. E uma coisa que esta sim funciona muito bem e costuma regularmente ter impacto, se repararem aqui, temos o free shipping, mas temos o free shipping a partir, neste caso, dos $75. E quando adicionamos um produto ao carrinho, tem logo aqui em primeiro lugar, de uma forma muito destacada, estás a $45 de teres uma entrega gratuita. Ou seja, aqui estamos a tornar muito evidente que se eu adicionar mais um produto, vou beneficiar da entrega gratuita, e o que eu estou a fazer neste caso é aumentar o valor do carrinho, ou pelo menos estimular o cliente para que aumente o valor da compra. E voltando aos slides atrás, isto obviamente vai ter um impacto gigantesco no resultado final. Uma das estratégias para isso também, e nesta lógica de produtização ou de adicionar serviço que o Ricardo estava a falar há pouco, um exemplo, este é o site do Autódromo do Algarve, que vende as suas experiências, neste caso uma experiência de condução de um Alpine, por 185 euros, mas depois oferece também a possibilidade de oferecer isto como prenda. Mas oferecer isto como prenda que vai dentro de uma caixinha toda bonita, automaticamente são aqui mais 10 euros, o que num produto de 185 não, para o consumidor já não vai ser um aumento assim tão grande do valor, mas para nós são mais 10 euros, e mais 10 vendas de 10 euros são mais 100 euros, mais 1000 vendas de 10 euros, são mais bastantes euros no final do mês. Apenas alguns exemplos que o Ricardo estava a referir há pouco, de voltar agora não tanto ao e-commerce tradicional, mas formas de digitalizar o negócio que têm um impacto, ou seja, no uso das novas tecnologias para desmaterializar o negócio. Um exemplo, neste caso, um cliente nosso, da FNAC, que isto começou até antes da pandemia, mas acabou por ser potenciado pela pandemia. A FNAC tem a PC Clinic, adquiriu a PC Clinic, e aquilo que desenvolvemos foi a possibilidade de os clientes fazerem o agendamento da entrega e recolha dos equipamentos que têm para reparação diretamente a partir de sua casa. Ou seja, não ir lá à loja, ficar nas filas, mas ter tudo já pré-agendado. No tempo em que no momento em que os centros comerciais estavam fechados, nós implementámos isto para agendar recolha em casa do cliente. A partir do momento em que as lojas abriram, passou a ser a agendar um slot para, na loja X, ir lá entre as 10 e as 10h10, para ter já alguém à espera, para não estarmos em filas, e automatizar o processo. Okay? Evitando filas, evitando confusões administrativas, garantindo um acompanhamento depois de todo o processo dentro desta plataforma. Uma ideia que eu penso que o Ricardo usou bastante enquanto em Toronto, este aqui, o Chef's Plate. Isto na prática é um supermercado. Okay? Só que em vez de chegarmos lá e é um supermercado focado em bens alimentares, só que em vez de chegarmos lá e encomendarmos 4 kg de carne, 3 embalagens de arroz e uma lata de salsichas, eles no fundo encontraram aqui um pacote diferente que lhes multiplicou o negócio, que é, eles o que vendem são receitas. Ou seja, o que eles permitem é que eu escolha, ou individualmente ou para um período, como por exemplo uma semana, um conjunto de receitas exóticas ou não, para eu fazer em casa, e ao escolher essas receitas, o que eu no fundo vou encomendar inclusivamente, Pedro, para o número de pessoas que eu tenho em casa. Exatamente. Pronto, e aquilo que nós vamos encomendar na prática são os ingredientes
para poder executar essas receitas e que vem com as quantidades certas. As quantidades certas para o número de pessoas que vamos ter em casa. Portanto, na prática, isto não deixa de ser um supermercado. Só que o que eles estão a vender não é os que tais 4 kg de carne. Estão a vender receitas e que na prática, em última análise, continua a sair de lá a carne, mas é uma experiência completamente diferente e com uma percepção de valor acrescentado que lhes permite, no fundo, ter uma margem muito superior, embora estejam a vender o mesmo que se calhar o supermercado que está lá embaixo na rua. Um outro exemplo de digitalização do negócio, eu diria do mais tradicional que existe, mas que permite trabalhar de uma forma totalmente moderna, é este que é o Alfred. O Alfred é uma engomadoria que, na prática, o serviço que presta é lavagem e passagem a ferro de roupa, mas que trabalha completamente à distância do cliente, porque funciona com base em cacifos. Ou seja, e aqui é possível em grandes cidades, como por exemplo em Toronto, no prédio são colocados cacifos, cada cacifo corresponde a um dos apartamentos, e depois é através de uma app que o cliente comunica com a engomadoria e diz: olha, tenho roupa no cacifo número 3, e significa que alguém da Alfred vai lá buscar a roupa, leva, faz o serviço que tem a fazer e depois devolve a roupa dentro do próprio cacifo. Tudo isto controlado e gerido a partir de uma app em que, sobretudo para um momento de Covid, não há contacto pessoal, não há riscos de saúde pública e também não há aquela questão de eu ter que estar disponível em casa para receber a roupa, porque vem dentro do próprio cacifo. Portanto, vou lá buscá-la à hora que me der jeito, à hora que entender. Okay? Sei que agora passei um bocadinho rápido, são apenas 3 exemplos de como, no fundo, a criatividade pode estar na base de transformar um negócio absolutamente tradicional em algo totalmente digital e totalmente moderno. É quase uma uberização do serviço, que cria aqui um fator diferenciador e que, no fundo, faz passar à frente a concorrência e sobreviver no mercado digital e, sobretudo, no mercado Covid. Okay? E diria com isto que, então, se quiserem, passamos à fase de perguntas e respostas. É só recordar que o webinar será disponibilizado, como o Ricardo disse, nos próximos dias. E pronto, vamos às perguntas. Ricardo, não sei se já tiveste a oportunidade de ver alguma. Sim, mas antes disso também acrescentava que no nosso site, portanto, entrando em alencastre.net, no separador eventos, também podem ver a listagem dos próximos webinars que irão ocorrer. Nós também costumamos fazer workshops, por causa do Covid não estamos a fazer, mas assim que seja possível também os próprios workshops estarão nessa mesma página. Eu tenho aqui uma pergunta para ti, até uma pergunta longa. Eu acho que já respondeste em parte, mas gostaria de reforçar. Está aqui, por acaso está anónimo, uma pessoa que diz que, já que falam em abandono de carrinho, que estratégias podem ser implementadas para comunicar com o cliente que não terminou a sua viagem no carrinho abandonado? Se isso acontecer devido aos portos, podemos baixar os portos, oferecer tempo ilimitado, podemos usar um email marketing ou SMS ou mensagens simples e personalizadas, com um link direto, não deixar passar muito tempo, nos primeiros 15 minutos, 5 horas, um dia, criar listas de remarketing no Google Ads, adicionamos campanha de display ou mesmo redes sociais. Portanto, no fundo, há aqui uma preocupação, eu não vou continuar a ler, mas no fundo há aqui uma preocupação como é que podemos lidar com este abandono de carrinho, não só numa vertente de e-mail, mas também se calhar numa vertente de remarketing, que estratégias é que podemos implementar? Há aqui duas questões em relação. Há aqui uma questão inicial em relação ao abandono do carrinho. Temos duas situações. Uma é a situação do cliente registado, em que nós já sabemos que o cliente, que imaginando que era o Pedro, fez login no site e nós já sabemos que era ele que estava a adicionar as coisas ao carrinho. E aí temos a identificação do cliente, portanto temos o e-mail, e eventualmente temos o telefone nesse registro. E podemos comunicar com ele através desses canais. Okay? E até a coisa mais tradicional, que é alguém adicionou um produto ao carrinho, não
não completou o checkout, automaticamente podemos disputar workflows de envios de e-mail para essa pessoa, recordando que tem produtos no carrinho. Em regra, até se costumam fazer workflows em função do tempo de resposta ou do tempo de não resposta. Pode disputar um envio ao final de 1 hora, por exemplo, a dizer: olha Pedro, tens aqui estes produtos no carrinho, clica aqui para completar a compra. Se a pessoa não fez nada, podemos disputar um envio, por exemplo, 24 horas depois ou 2 dias depois, a dizer: tens produtos no carrinho, vemos que ainda não completaste a compra, como gostamos muito de ti, temos aqui um voucher adicional com 1 euro ou 5% de desconto, 5 euros, vai depender obviamente do mercado, como um estímulo para completar essa compra. É uma possibilidade de fazermos isso. Depois temos a situação do utilizador anónimo, ou seja, alguém que até adicionou o carrinho, mas que ainda não é um cliente registado, e aí não temos esses dados para comunicar diretamente. Aí o remarketing pode ter um papel importante. E o remarketing aí será disputar anúncios que no fundo vão acompanhar a navegação dessa pessoa no Facebook, noutros sites, que vão recordá-lo que nós estamos aqui. Ou seja, se calhar até conseguimos, com alguma sofisticação, fazer anúncios específicos em função dos produtos que eu tinha adicionado. Imaginando que eu tinha adicionado os ténis, posso criar um anúncio dinâmico em que esse dinamismo vai buscar a imagem do produto que eu comprei e para colocar no anúncio até pode pôr o preço específico que tinha ali e deixar correr durante algum tempo, e se calhar durante o tempo mais X, passado algum tempo juntar que também completa isto, junta este voucher e tens aqui um desconto. No fundo, sempre coisas que estimulem a pessoa a voltar ao momento em que estava. Portanto, e-mail, SMS, etc., implica que nós temos o registro desse utilizador e que temos permissão de contacto direto. Outras situações, aí já vai implicar que temos que correr a remarketing. Sim, eu acho que já respondeste a questão. Tem aqui uma pergunta também muito rápida da Filipa. Devo atacar em todas as frentes, Google Ads, Facebook, etc., para gerar visitas e aumentar as vendas? Ou devo analisar primeiro cada um em separado e verificar qual é o melhor para o meu negócio? Diria que a resposta, se eu atacar a todas as frentes, é sim se estiver lá fora estacionado um caminhão de tiro cheio de euros. Como isso não será o caso na maior parte das vezes, e claramente temos que analisar o setor, perceber o que é que são as práticas desse setor e ver se conseguimos dar algum benchmarking do que é que funciona e depois ir fazendo experiências. Porque o facto de algo ser a prática num setor não significa necessariamente que vai funcionar no nosso caso. Mas eu aconselhava escolher 3 ou 4 estratégias e no fundo ir testando e ver o que é que realmente funciona, o que é que tem mais retorno e depois ir segmentando para essas estratégias. E por fim, tenho aqui uma pergunta do Bernardo, que é: bom dia, tem algum benchmark para taxas de add to cart e carrinho abandonado? É-me complicado ter benchmarks, lá está. Para já porque isso são dados que não é muito comum serem partilhados, porque já tem a ver Também muito variam com... muito de indústria para indústria, não é? E lá está, e depois há essas variações, não há um benchmark genérico para Portugal, ou mesmo que houvesse, não iria ser particularmente significativo. Podia ser significativo se fosse para uma determinada geografia, para uma determinada indústria. Vai havendo alguns dados online, mas para ser sincero, aqui de credibilidade ou de rigor um bocadinho questionável. Sobretudo porque isso aí já são os dados internos do site, nem sequer são aquelas coisas como o número de visitas, que aí conseguimos ter muitas fontes e sites que fazem esse ranking. Aí já é um bocadinho mais difícil. Mas eu aí se calhar remetia mais uma vez para a importância do funil de conversão. Que de facto consegue, em termos internos, consegue medir a nossa performance em esse nível.
Sim, a nossa sim. A questão é benchmark com concorrentes. Sim, benchmark não, mas ao menos medirmos. Eu estou aqui a bater um pouco, Pedro, no funil de conversão, porque é algo que eu vejo que é muito esquecido. Muitas pessoas fazem o site e depois, muitas das vezes, nem sabem o que é o carrinho com o funil de conversão, ou quando sabem, acabam por não o implementar. E eu gosto, eu acabo por evangelizar muito nesse sentido. Uhum. Pedro, eu penso que não temos Sim, aqui. Também já estamos muito alongados. sim, deixa-me só fazer mais um comentário. É que eu acho que às vezes a situação é mais grave. Por exemplo, começámos a ter a fazer formações presenciais esta última semana e em praticamente metade dos casos, aquelas pessoas tinham site, neste caso era mais uma área de hotelaria, e tinham tudo montado para poder fazer reservas. Em metade dos casos não tinham analytics. Não conseguiam Aliás, ver quantas pessoas é que estavam no site. Ou seja, há aqui às vezes algumas faltas de algumas bases e parece que estamos a falar daquilo que é o óbvio, mas o óbvio às vezes ainda não é comum. ainda bem que referes isso, porque aqui na área do. Isto é algo que é transversal à área, não só à área de turismo, mas eu aqui há 3 anos atrás estive envolvido numa série de workshops para o turismo do Alentejo, em que estive a dar formação em diversas cidades. E eu lembro-me de um caso em particular que eu tinha quase 30 pessoas numa sala e perguntei quem é que sabia o que era o Analytics e quem é que tinha o Analytics instalado no site. Era certo que eram unidades de turismo rural, unidades mais pequenas, que se calhar não têm equipas de marketing e tudo mais, mas de facto quase 90% da sala não sabia sequer o que era o Google Analytics. E é de facto importante as pessoas terem noção que existem estas ferramentas e que elas são gratuitas, de facto, e fáceis numa utilização mais simplista da coisa, digamos assim, numa implementação mais simples, são relativamente fáceis de implementar, de utilizar e são gratuitas. Pronto, Pedro, eu acho que daríamos por encerrado. Sim, já passámos um bocadinho aqui o nosso tempo. Exato, exato. Portanto, da minha parte agradeço a presença. Mais uma vez peço desculpa por a necessidade que houve de reagendar este webinar. É algo que não gostamos de fazer, mas por vezes surgem imprevistos que não nos permitem. Mas pronto, felizmente foi possível hoje fazê-lo. Agradeço a presença de todos e gostaria, obviamente, de contar com a vossa presença nos próximos webinars. Okay. Obrigado a todos também.